No último episódio da nossa jornada no condomínio Jambalaya, o clima era de pura expectativa e uma tensão pairando no ar que mal se podia cortar com uma faca de cozinha. Estávamos todos prontos para o sorteio das tão desejadas vagas de garagem. A ordem era clara e direta. A partir daquele exato momento, não queria mais saber de brigas ou confusões por aqui. O primeiro número sorteado foi o 41. Repito para que não restem dúvidas, 41. Com isso, meu pai acabou ficando com a vaga de número 1241. A pergunta que não queria calar no rosto de todos era se aquela vaga era realmente boa. Sinceramente, eu tinha minhas dúvidas. Pelo que eu me lembrava vagamente, a 1241 era considerada uma das piores de todo o prédio. Era o tipo de vaga ideal apenas para quem estava querendo emagrecer à força ou para quem não tinha tempo nenhum de frequentar uma musculação, dada a distância e a dificuldade de manobra. A acusação veio logo em seguida, rápida como um raio. Você me enganou. A troca da vaga não foi um acidente, foi uma escolha deliberada. Eu troquei porque você disse com todas as letras que a minha vaga era uma porcaria e foi por esse motivo que eu decidi mudar. Agora eu pergunto, quem induziu quem nessa história toda? O que você realmente quer de mim? Enquanto isso, em outra parte do condomínio, a situação beirava o caos absoluto. A parede tentou fazer uma pirâmide humana composta por corpos nus e o resultado não poderia ter sido outro senão um desastre total, derrubando todo mundo de uma vez só. Havia cenouras com pernas quebradas, homens desmaiados e uma confusão horrível lá embaixo no pátio. Eu estava apenas tentando ensaiar a apoteose final do espetáculo que abriria os jogos, uma homenagem sincera ao grande escultor norueguês Gustav Weisland. A obra-prima dele se chama o Monolito, uma coluna majestosa que se ergue em direção ao céu, toda trabalhada com corpos que se entrelaçam em uma dança eterna. O grande problema foi o Sabará. Ele construiu uma estrutura fraquíssima e, como era de se esperar, tudo aquilo veio abaixo em um estrondo só. Foi uma loucura completa. E como se não bastasse, meu filho veio correndo com uma notícia desesperadora. Pai, caiu um aparelho de ar-condicionado bem em cima do teu carro. O para-brisa quebrou, o capô foi esmagado e o motor sofreu danos sérios. Naquele momento, só consegui pensar que Deus realmente existe e olha por nós. Eu já estou movendo uma ação judicial por perdas, danos e calúnias. Minha mãe teve a audácia de dizer que Patrícia era uma piranha e meu pai afirmou sem pudor que o filho poderia ser de qualquer um. E eu, precavido como sempre, tenho tudo devidamente gravado. De repente, o grito de alerta: vai nascer. Gente, eu estou sentindo que o bebê vai nascer agora. O pânico se instalou. Alguém sugeriu irmos de táxi, mas Tatal logo percebeu que não haveria tempo suficiente. A ordem foi clara: leve-la para o meu quarto agora mesmo. Buzena, começa a ferver a água, traga as toalhas limpas e mande esterilizar aquela tesoura de cortar frango, porque hoje ela terá uma missão muito mais nobre: cortar um cordão umbilical. E então, o milagre aconteceu. Nasceu. Nasceu um marichão de criança. Eu precisei entrar para ver com meus próprios olhos. Tatalo, meu filho, como foi? Como ela é? Ela é bonitinha? A resposta dele foi estranha: ainda não dá para ver direito. Mas como assim não dá para ver? É porque a menina nasceu completamente coberta de pelos. Naquele momento, comecei a achar que o seu Eusébio tinha razão em suas teorias malucas. Darwin, conosco, certamente se equivocou em suas leis da evolução. Parecia que estávamos regredindo na escala evolutiva diante de nossos olhos. A menina parecia uma pequena macaca. Minha terceira neta também era uma macaca, mas desta vez, era extremamente peluda. A história de como Darwin se equivocou continuava a nos assombrar. Peluda? Mas como peluda? Eu estava ficando genuinamente nervosa com aquela situação. Patrícia estava em estado de choque, mas quem realmente estava tendo um faniquito era o seu Eusébio. Copélia precisou levá-lo até o banheiro para tentar acalmar a fera, o que por si só já era um perigo iminente. Mamãe sozinha no banheiro com um homem nunca é um bom sinal. O problema não é o local, o problema é parenta sozinha com qualquer homem, em qualquer lugar que seja. É o equivalente a encostar um fósforo aceso em uma lata cheia de gasolina.
Precisávamos ligar para o pediatra urgentemente, pois aquela menina precisava ser examinada por um profissional de saúde. Apesar dos pelos, ela parecia saudável. Alguém sugeriu que poderia ser algo que Patrícia comeu durante a gravidez, lembrando o caso do Rogerinho do Bloco H, que agora quer ser chamado de Janine por causa de muito café descafeinado que a mãe tomou. Antes essa menina tivesse nascido apenas peluda, mas com algum cérebro. Pelo menos teríamos em casa uma macaca produtiva para ajudar nas tarefas. Carlos, vá ver a impressão que isso causou. Minha prima Olga, por exemplo, ficou muito impressionada ao ver o filme do King Kong enquanto estava grávida e o garoto dela nasceu com a cara de um gorila, embora depois tenha normalizado. Quem sabe a Patrícia não ficou impressionada com o Saronga? Mas isso era apenas crendice popular, coisa de gente ignorante. A decisão foi tomada. Quem ligaria para o médico seria o seu Eusébio, afinal ele é o pai da Patrícia e tem que se responsabilizar. De repente, gritos de socorro ecoaram. Seu Eusébio saiu desesperado dizendo que iria à polícia. Ele estava tentando se recuperar do choque de ver a neta peluda quando Copélia o levou ao banheiro e tentou despí-lo. Ela se defendeu dizendo que estava apenas tentando dar um banho de água fria nele para evitar um troço pior. Eu bem que avisei que ela tentaria despir o homem. Parenta, eu vou escrever um livro em sua homenagem e o título será Minha avó é uma compulsiva sexual. Ela rebateu na hora dizendo que se eu colocasse esse título, eu não viveria para ver o lançamento. Ela mesma sugeriu outros títulos como A Parenta Louca de Sodoma, A Minha Parenta da Pesada ou até mesmo A Parenta que só queria furfar. Isadora, na sua função de advogada, precisava resolver aquilo. Ela prometeu processar todo mundo por assédio sexual, embora tenha-se confundido um pouco com os termos jurídicos no início. Seu Eusébio estava coberto de razão, pois a luxúria de Copélia parecia algo compulsivo. Ela, sem nenhuma vergonha, admitiu que não tinha vergonha, mas que compensava com muito entusiasmo. Tentamos acalmar o homem dizendo que a menina já tinha nascido e que tudo correria bem no seu devido tempo. Havia até a esperança de que os pelos caíssem, como aconteceu com a prima Juraci. Mas a discussão sobre a genética dos pelos logo começou. Eu fiz questão de deixar claro que na minha família nunca houve casos de bebês peludos. Aquele gene certamente vinha da família de Mário Jorge, uma linhagem de gorilas grosseiros. Mário Jorge se defendeu pedindo para o seu Eusébio olhar bem para ele, um homem alvo, claro e louro, e depois olhar para a Rita, com aquelas sobrancelhas de preguiça. Para ele, era óbvio de quem vinha o gene. A briga escalou para acusações sobre vagas de garagem e carros amassados. Buzena foi atender a porta e reclamou da falta de iniciativa dos outros. Eu estava com a menina nos braços, ela era tão bonitinha. Precisávamos registrá-la e o nome escolhido pela Patrícia foi uma homenagem dupla, Celita, uma mistura de Célia e Rita. O nome da esposa do seu Eusébio era Rose, mas escrito com 2 esses porque a sogra dele achava que Rosa em francês era Rose. Buzena lembrou de uma veterinária em Pato Branco chamada Doutora Rose, que salvou a Leleia, uma porca que sofria de depressão e queria ser uma topo-porca. Enquanto isso, Rosalba chegou furiosa. A mãe dela, Doutora Corlia, tinha sofrido escoriações em um acidente envolvendo um estrado velho onde vários moradores estavam encarapitados. Houve uma discussão sobre a nudez da senhora de 72 anos, mas ficou claro que ela estava lá porque quis e foi a primeira a tirar a roupa no matagal. O assunto das Olimpíadas dos condomínios da Barra surgiu, mas logo voltou para as fofocas locais. Rosalba foi acusada de ser amante de uma tinha e de não conseguir ir ao banheiro sem auxílio de remédios. A confusão estava armada e todos gritavam pela Dona Álvara. Buzena contou mais uma de suas histórias de Pato Branco sobre uma mulher chamada Jaise Babose, que de tanto ser mandada pelos outros, decidiu que ninguém mais mandaria nela e acabou na penitenciária por desrespeitar todas as leis. Finalmente, Dona Álvara apareceu. Ela confirmou que deu autorização para o ensaio do monolito de corpos nus. Rosalba ameaçou processar o condomínio, mas Dona Álvara foi rápida na contradefesa. Se houvesse processo, ela mandaria pichar o carro do marido de Rosalba com a palavra cornudo e distribuiria panfletos revelando o caso dela com uma tinha. Rosalba saiu derrotada sob xingamentos. Os dias passaram e as confusões continuavam as mesmas. O tártaro nos dentes de Dona Daisy foi resolvido, mas o problema do carro de Mário Jorge persistia.
O seguro não queria pagar porque o ar-condicionado caiu devido às cabeçadas de uma cadela pitbull desorientada chamada Xena. A cadela parecia ter um desvio de conduta por assistir cenas impróprias no apartamento de Dona Daisy. A boa notícia era que os pelos do bebê finalmente caíram, revelando seu rostinho. No entanto, Mário Jorge não parecia muito interessado em exercer seu papel de avô, prometendo apenas uma bicicleta quando a menina fizesse 10 anos. A sorte parecia sorrir para ele quando um novo ar-condicionado da Dona Daisy caiu, desta vez esmagando o carro do Arnaldo. Xena tinha atacado novamente. A tensão aumentou quando Isadora revelou que gravava tudo o que acontecia, incluindo as fofocas sobre o caso de Rosalba. Houve notícias de que os gêmeos Reli e Mariri estavam se tornando fenômenos de circo, chamados de gêmeos voadores por sua habilidade impressionante em subir em cordas, algo que Mário Jorge atribuiu novamente ao gene peludo de Rita. Uma sessão de fotos de família foi organizada por Celinha, mas a sala logo ficou lotada com todos os moradores indesejados. Houve brigas por espaço, discussões sobre quem deveria aparecer na foto e até ameaças de tiros para o alto vindas de um Adnei furioso. No meio de toda aquela gritaria, o carro do Adnei acabou sendo destruído por mais um ar-condicionado que caiu e ele descobriu que sua vida estava desmoronando enquanto todos lhe desejavam boas-vindas ao caos do Jambalaya. A foto finalmente saiu, mas o sorriso no rosto de cada um era tão falso quanto a calma daquele condomínio.